Olá, meus irmãos, estamos aqui novamente reunidos com as graças de Jesus para dar continuidade à leitura do livro Memórias de um Suicida. Eu sou Selma. E Eu sou Júlia, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para todos que novamente estamos aqui reunidos para o estudo. Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, vai pelo horário que a pessoa estiver lendo, né? É isso aí. Então, nós abrimos o nosso estudo aqui, sempre com uma leitura de um livro da Ivone, esse aí, Mediunidade, Tarefa com Jesus. A gente abre um capítulo, lê uma parte, para harmonizar o nosso ambiente aqui, né? Nos preparar para essa leitura, que é muito importante. Então, vamos lá. A leitura é do capítulo item 5, eu preparo 2 médiums. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os sentidos pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, operando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Esse trecho ele é retirado do livro O Consolador, referente é uma resposta à pergunta 392 desse livro, O Consolador, tá? Então, continuando aqui. No capítulo 17 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec aborda a formação dos médiuns, dando mais enfoque à psicografia, por considerar mais fácil o desenvolvimento desse gênero de mediunidade, que permite um melhor controle dos exercícios exigidos para se alcançar uma manifestação mais satisfatória. Sabe-se que a formação do médium, ainda que apoiada nas técnicas oferecidas, não prescinde da reforma dos valores e atitudes do medianeiro, que devem ser condizentes com as máximas de Jesus. Tão somente valer-se de lápis e papel ou colocar-se à disposição dos irmãos desencarnados para que, através de sua mediunidade, possam manifestar-se, trazendo seus depoimentos, suas orientações ou seus pedidos de socorro, não é suficiente. Questionando Emmanuel sobre a postura que deveria adotar frente à tarefa a realizar, Francisco Cândido Xavier recebeu de imediato as orientações que deveria seguir rigorosamente e que aqui repetimos por considerá-las imprescindíveis à formação do médium que deseja realmente colocar sua faculdade à disposição de Jesus Cristo. Disciplina, disciplina, disciplina. Essas foram as respostas de Emmanuel. Então, envolvido nessa atmosfera, né, já harmoniosa, né, com essa mensagem da nossa querida Ivone Pereira, vamos fechar nossos olhos em agradecimento a Jesus por essa grande oportunidade que Ele nos dá desse estudo do livro Memórias de um Suicida, que foi uma psicografia da nossa irmã querida Ivone do Amaral Pereira. Pedimos, então, o amparo dessa irmã para o estudo dessa tarde, elevando o pensamento ao alto, pedindo a Deus a proteção e desses espíritos amigos que nos envolvam, para que possamos ter um estudo abençoado por Ti, Jesus. Sendo assim, pedindo a Deus, nosso Pai, que dê por iniciado o estudo dessa tarde, te dizendo graças a Deus. Muito obrigada. Então, nessa tarde a gente está dando continuidade ao estudo, né? Então, estamos no capítulo 2 do livro Memórias de um Suicida, que o título desse capítulo chama Os Réprobos, né? E aí a gente já está aqui numa parte onde o Camilo descreve para a nossa irmã Ivone que ele estava há 2 meses, né, desnorteado, vagando, né? E a Selminha vai dar continuidade a esse trecho do livro
que ele vai descrever para nós esse 2 meses depois, como ele ainda estava se sentindo e o que ele estava presenciando nesse momento. Bom, então, essa narrativa, né, o Camilo ele fala que ficou por ali cerca de 2 meses. Né? Nós sabemos que o mundo espiritual e o mundo físico eles têm tempo e espaço são diferentes. Né? Então, essa é uma informação que ele deve ter adquirido pelo tempo que ele ficou naquele local. Não é? Então, quer dizer, nesse período que ele ficou, vamos dizer, aprisionado ali ao corpo físico, que estava em decomposição, e ele estava ali ligado a ele, né, ele tinha as necessidades, né, do físico humano, como ele bem diz aqui, né? E a amargura era aliada aos outros incômodos que ele sentia, né? E também vivia em constantes desesperações. Né? Então, deixa eu pegar aqui. Ele tinha aquela questão assim, ele ficava assim, ele se debruçou à sepultura, né, uma crise lá de desespero total, né, ele compreendeu que ele se suicidara. Ele estava sepultado, mas continuava vivo e sofrendo muito mais do que antes. Então, isso nos faz lembrar, né, é bom sempre lembrar para as pessoas que, e mesmo, né, cometendo esse ato, quando as pessoas acham que quer se suicidar para acabar com o sofrimento, o Camilo narra aqui de forma bem detalhada e até muito angustiante como é realmente depois desse ato que ele cometeu do suicídio. Ele, achando que ele ia ficar livre do sofrimento, ele se viu numa condição muito, muito pior do que ele imaginava, né? Do que ele vivia antes. Que ele até narrou anteriormente que só alguém que estivesse na mesma situação que ele ali, em espírito, que poderia entender, né? até dimensionar o grau de sofrimento, de angústia, de tudo que se passava ali. Não tem palavras para descrever isso, né? Então, ele tinha aquelas necessidades físicas normais, ele sentia fome, sentia sede, ele sentia sono, né? Porque ele estava ainda ligado, né, ao corpo carnal, que ali é a sepultura, e apodrecendo ali ao lado daquele corpo, né? Então, vale lembrar que assim, ele via fantasmas perambulando pelas ruas lá do que ele chama de Campo Santo, né, que é o cemitério, né? Embora ele fosse cego, embora ele estivesse cego, ele via, não era com os olhos físicos, né? Mas ele via aqueles seres chorosos, aflitos, né? E às vezes até muito aterrorizantes, né? Perambulando por ali, né? E isso fazia... A situação que ele vivia era tão angustiante, que ele chegava num estado de desmaio. Ele tinha ele era um terror tão grande que ele desmaiava. Talvez até naquele desejo de não precisar, assim, vamos dizer assim, isso aqui tudo é um sonho. Eu desmaio e vou acordar e isso tudo mudou, né? E na verdade não é bem assim. Então, deixa eu continuar aqui, vamos olhar. Ele tinha um desejo grande de desaparecer, a fim de não interrogar mais a si mesmo, né? E sem a lucidez. Só um instantinho. Só um segundo que a minha gata resolveu querer sair daqui do quarto. Esse vídeo não tem edição. É ao vivo, é direto, não tem edição.
Então a gente fica meio presa aqui nas circunstâncias. Desculpa, gente. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos continuar. Ele se entregava-se cada vez mais ao desejo de desaparecer, de fugir dele mesmo, né? Ele queria assim achar que se aquilo tudo como se aquilo fosse uma ilusão, não fosse verdade, né? Então ele assim, mas só que ele não conseguia manter a lucidez diante de todo o desespero, né? E foi aí que ele realmente assim acabou, não é que ele não acreditasse, mas ele foi assim, ele teve que se conformar que realmente ele se suicidou, que ele estava morto, né? O corpo físico dele, material, tinha desaparecido, estava ali, mas ele continuava vivo, né? Ele fala que assim, até tem um trecho que ele fala assim, fora realmente aniquilado pelo suicídio. Ele teve essa consciência. E ele sentia confundir-se com o corpo físico material, né? Porque ele solidamente a ele unido por leis naturais de afinidade, que o suicídio absolutamente não destrói. Era o físico espiritual indestrutível e imortal. Aí eu vou explicar o que quer dizer essa frase, o que ele quis dizer com isso, né? Porque ele desencarnou e o seu corpo estava ligado aos seus despojos ali enterrado. Quando ele saía, ele tentou sair e ir até a casa dele, ele foi rapidamente atraído de volta à sepultura. Por quê? Ele fala aqui, unido por leis naturais de afinidade, né? São as afinidades. Como ele era uma pessoa muito ligada à parte material, né? Ele era uma pessoa vaidosa, né? Porque tinha muito prestígio, ele era um escritor famoso, muito requerido na alta sociedade, né? Então, vamos dizer, isso despertou muita vaidade nele, uma certa arrogância, né? E toda aquela fama, aquele poder que ele julgava ter, né? Que o levou a vidas, como se chama? Ele teve uma vida muito assim, fugiu a palavra, ligada à matéria, né? mas ele também ele foi muito, ele tinha muito, ele vivia em bordéis, ele tinha muitas mulheres, promíscua, isso eu estava querendo tentar lembrar. Ele teve vida muito promíscua, foi que causou a doença, que o levou à cegueira, né? Devido a toda essa promiscuidade que ele teve da vida. Quer dizer, ele era todo ligado que às sensações, as facilidades efêmeras da vida, né? Quer dizer, então, o que acontecia? O seu espírito ficava ligado ao seu corpo, porque era o que atraía, a materialidade. O que ele sempre viveu o atraiu para ficar ali colado na sepultura dele. Ele não tinha contato nenhum com qualquer coisa que se referisse à espiritualidade, a Deus, religiosidade que fosse, né? Então, foi muito difícil esse período para ele. Eu acho, tem texto que fala assim do envoltório, né? Que ele foi descobrindo depois, né? Que é o envoltório, que é o físico espiritual dele, que é indestrutível e imortal, né? É da centelha sublime que rege o homem. A alma eterna e imortal, como aquele que de si mesmo a criou. Ele se refere a si mesmo, aquele, o alto, né? O nosso Criador, né? Que fez essa alma. Ele reconheceu isso, né? As duras penas, infelizmente. Então, continuando assim, ele aí tinha toda essa situação, né? Ele percebeu que a alma não é destruída, pois ela é imortal, né? Que mesmo a pessoa tentando cometer o suicídio não teria êxito, como ele infelizmente percebeu, né? Da pior forma possível, né?
E deixa eu ver aqui mais uns trechos aqui. Ele fala até da questão dele se sentir um mendigo na sociedade espiritual, né? Agora ele era assim irreconhecível, que nenhum amigo ou admirador, né, poderia reconhecê-lo, né? Porque era cego, humilhado, no além-túmulo, se sentia desonrado pelo suicídio, né, que ele cometeu. Então ele era um mendigo na sociedade espiritual, faminto na miséria de luz. Ele se sentia muito angustiado com tudo isso. E nesse local ele era exposto também a perigos, né? Ele dizia, né, que lá nesse local também existiam outros desencarnados, né? Então, perseguidos, né? Eles eram perseguidos por entidades perversas, né? E que tentavam surpreendê-los, né? Ciladas que faziam para escravizar esses. É interessante até ressaltar isso, né? Existiam essas entidades perversas lá, que eles chamam de bandoleiros da erraticidade, né? E eles tentavam escravizar esses espíritos que ficavam ligados lá ainda, porque não era só ele que estava ali, era uma infinidade de espíritos. Eles queriam escravizá-los para engrossar as fileiras obsessoras que desbaratam as sociedades terrenas e arruinam os homens, levando-os às tentações mais torpes, através de influenciações letais. Quer dizer, ainda usa todo o sofrimento e dor, né, dessas pessoas, desses espíritos que estão ali, para ainda virem torturar, influenciar a humanidade aqui. Mas isso também acontece pela questão da afinidade. Nossos pensamentos, né, nossos sentimentos acabam atraindo esses seres para nós e ficam influenciando, né, cada vez mais a humanidade em situações cada vez mais terrenas, né? Essas sensações efêmeras, como eu já disse, que ele viveu, quem sabe também não foram mais influenciações espirituais que ele teve, né? Mas isso aí não é citado, né? Mas se nós sabemos que existem lá esse que fazem aqui no nosso mundo físico, né? Possivelmente ele pode ter passado por isso também, né? Você já tem aquela tendência, já gosta né, da situação da vida fácil, você já se deixa levar pela vaidade, quando as pessoas aplaudem seu sucesso, aí fica lá todo, né? Aí pronto, você está dando sempre abertura para que aqueles irmãozinhos influenciem a gente nisso, né? Até a questão, então, quando a pessoa se perde nesses sentimentos que nós chamamos dos pecados capitais, né? Nós sabemos quais são os pecados capitais, né? E comete o suicídio por conta disso. Quando você está muito envolvido com orgulho, com a vaidade, com o egoísmo, até a própria gula, né, e outras, né, dos pecados, isso pode levar a pessoa a cometer o suicídio, principalmente por má influenciação espiritual, não é, Júlia? Isso, com certeza. Selminha, vamos ressaltar aqui também, né, em tudo aí que você já explicou, mas eu vou levantar aqui algumas questões também, porque nesse momento ali, né, que ele se depara, né, com esses fantasmas, né, como ele descreve ali, né, com aquela crise ali de horror, né, que ele estava ainda desnorteado, mas ele já começou naquele instante a ter uma certa lucidez, não total, né? Mas com essa lucidez ele já conseguiu ali raciocinar que alguma coisa acontecia, né? Por exemplo, que ele já tinha assim a certeza íntima que ele tinha cometido suicídio, né? E que o corpo dele, ele não entendia como, mas ele via já o corpo ali sendo comido pelos vermes, né? Que isso a gente até, inclusive, na live anterior, né?
E aí, só que como ele estava, como você falou, nesse corpo físico humano, né, físico espiritual, É. ele se via ali num corpo igual o dele, né, que era o perispírito, né, que é o corpo semimaterial. Quer dizer, então ele se via vivo porque ele via o corpo semimaterial, que é o perispírito. Aí o que acontecia? Por isso que naquele momento ele ficava indeciso. Como é que ele enxergava se ele morreu cego? Então tinha momentos que ele se confundia com uma cegueira, mas ao mesmo tempo ele conseguia identificar que era o cemitério, como ele falou, o Campo Santo lá, que era o cemitério, e ele já conseguia identificar que era o corpo dele que estava ali e que estava dentro do caixão. Então ele já conseguiu uma lucidez, uma parte da lucidez, né? Não era total, mas já tinha ali uma lucidez. Aí ele fala também, né, que ele tinha consciência que a terra aniquilava o corpo, através ali de acabar ali sendo comido pelos vermes. Agora, quando ele bota ali, né, como você falou, unido solidamente por leis naturais de afinidade, né, porque ele era um homem ligado à matéria, como você falou, né, até por conta da sociedade em que ele vivia, né, das atitudes que ele tomou, como Camilo, né? Também existe, a gente não pode esquecer de que essa afinidade também é devido ao desenlace muito violento e precoce, suicídio, né? Porque ele tinha uma quantidade de tempo ainda encarnado, né, para atuar no corpo físico, e ele rompeu esse laço. Quando ele rompeu esse laço, ele tem ali o princípio vital que atua para que você esteja vivo, né? Então, essa afinidade também era com essa ligação ali do próprio princípio vital que estava ativo nele. Né? Esse cordão não tinha sido totalmente desfeito. Por quê? Porque ele rompeu de uma forma abrupta. Não foi de uma forma lenta como é numa morte natural, né? Que o seu corpo, seus órgãos vão perdendo a vitalidade. Perdendo aos poucos, isso mesmo. Né? Que E ele não. O desenlace natural realmente acontece, né? Aos poucos. Isso até no mundo físico, quando diz assim, a pessoa que desencarnou, é falência múltipla dos órgãos. Por quê? Aos poucos, o princípio vital vai se esvaindo. E como a Júlia fez uma narrativa uma vez sobre isso, o nosso cordão, ele não é um cordão, são vários fios muito finos, ligados, né, a vários órgãos, não é isso? A diversos órgãos nossos. Todos os nossos órgãos e células. Quando nós estamos morrendo, né, esses fios vão sendo desconectados dos órgãos. Isso acontece aos poucos. É natural. Que nós temos aqui, quando nós viemos aqui, nesse plano físico, nosso corpo, nós temos uma programação, é como uma ampulheta. Acho que nós já até comentamos aqui, mas sempre é bom relembrar. É uma ampulheta com a areia do tempo que nós temos de vida aqui. Então, aos pouquinhos, aquela areinha vai se desfazendo e nosso tempo vai se extinguindo aqui na Terra. Então, aos pouquinhos, esse fio vai se desfazendo também. E aí dá aquele diagnóstico, falência múltipla dos órgãos, porque eles vão parando gradativamente, né? Quando não é um caso, eu digo assim, a pessoa tem um infarto, alguma coisa assim, a pessoa está morrendo de velhinho mesmo, né? Aqueles velhinhos que morreu de velhinho, quando fala, né? A falência múltipla quando está velhinho mesmo, normal, é o ser humano, isso é inevitável. No caso do suicídio, não ocorre isso. Você está com a areia cheia ainda lá para descer, e você corta essa função, ele está cheio de princípio vital, realmente. Lá no cemitério está cheio. Tanto é que nós conhecemos em outros livros também, outras literaturas falam sobre isso, dos vampiros que vão nos cemitérios para
se recarregar desse princípio vital que vai se esvaindo. E tem pessoas até que conseguem ver, sabe aquela fumacinha que sai não é? Tem algumas A gente fala histórias assim vampiro, de falamos coveiro que vampiro vê entre uma aspas, fumacinha né? saindo da sepultura, né? Porque Aham. isso é o finalzinho do princípio vital que está se esvaindo. Então, e os vampiros, a gente fala são vampiros, são os espíritos ainda lá, vamos dizer, os trevosos, que eles estão em busca desse fluido para eles se sentirem mais fortes, mais fortes. Eles são apegados ainda muito à Terra. Então, eles procuram de todas as formas, tanto nas pessoas que estão aqui, como nesses espíritos desencarnados assim, dessa forma. Eles vão nas sepulturas e principalmente suicidas. Inclusive, tem um livro do André Luiz, que é o Missionários de Luz, tem uma narrativa sobre isso, de um irmão que se suicidou, de uma pessoa, e o André foi junto com o Alexandre, ele encontrou esse rapaz no matadouro. E tem muitos espíritos de matadouros, por causa justamente desses princípios vitais que estão lá, dos animais. E eles necessitam dessa coisa mais animalizada. E esse espírito que se suicidou, ele estava lá, assim, meio que um zumbi, vamos descrever assim, com outros lá que estavam vampirizando ele para sugar as energias dele, sugar esses espíritos que ele tinha, porque cometeu suicídio, né? Ele não foi para o vale dos suicidas, ele foi, vamos dizer, sequestrado e ficou ali aprisionado. Então acontece isso também, que não deixa de ser um sofrimento, né? Também muito grande, Muito porque grande, ele, muito ele, grande. ele, ele ficava aqui meio que sem. Tipo, como vamos dizer, a descrição mesmo é como um zumbi. Ele não tinha consciência nem de quem ele era. Ele só ficava assim, meio perambulando junto com os caras e eles lá absorvendo. Né? Ainda tem esses daí, você ainda serve de bateria de recarga para esses irmãos aí que estão ainda no erro, né? A gente fala que os irmãos Essa é trevosos não uma... são irmãos no erro. Mas continua, Aí Juliana. a gente vai ligar, então, aqui também esse conteúdo aí dessa matéria que a gente está falando, né? Que ele era unido ali, né, ao corpo físico por conta de todo esse princípio vital que estava ainda programado É, para a quantidade de anos que ele teria aqui na vida física, né? sim. Aí a gente também tem que deixar bem assim claro aqui, porque assim ele era um homem ligado à matéria, né? A gente sabe disso, porque a gente sempre também tem que lembrar que existe a morte e existe o desencarne, né? A morte é quando você não consegue fazer esse entendimento de uma passagem para o plano espiritual. Até mesmo quem não se suicida, mas ligado muito à parte material, ele leva consigo essa sensação, né, de É. que tudo que ele deixou aqui, né? Então, isso também é prejudicial, porque você não desencarna, ou seja, você não se desliga da parte, Desliga. desprende da parte material, né, do que você deixa aqui na Terra. E É. aí a gente tem dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, um capítulo que fala, na realidade eu trouxe até 2 capítulos para a gente fazer esse comentário aqui hoje. Que a gente tem o capítulo 17 do item 10, que é o homem no mundo. Né? O Então, capítulo 17, Sede Perfeitos, não é? sede perfeitos. É o Isso, item Selma. 10. É, o item 10 O é item do... 10, ele fala que o homem no mundo, né? O que é o homem no mundo, né? Quer dizer, era errado ele ter aquele título de um excelente escritor português de fama? Não, né? Isso foi decorrente do estudo que ele teve, das condições que ele teve para exercer aquela função que ele exercia. Com certeza, ele teve dinheiro, ele teve fama, né? Tudo isso é ligado ao plano físico, que é dado a nós poder ter essa condição, né? Só que aí a gente tem que entender que isso é coisas do mundo material,
né? E tudo isso a gente tem que reportar a Deus. Até a gratidão por ter condição de ter um estudo, de ter conseguido um título, uma fama, porque isso são benefícios que nos é concedido, que ao mesmo tempo pode ser tirado de uma hora para outra. Então, o que é nosso, né? O que são os nossos bens? Aí, porque a gente tem que entender o que é conquista nossa que vamos levar para a vida espiritual e o que nós vamos deixar aqui na matéria, né? E aí a gente também tem aqui, no Evangelho capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o item 9, que é a verdadeira propriedade, e o item 11, que é o emprego da riqueza. Que, infelizmente, o nosso amigo aqui da história, o Camilo Castelo Branco, que nesse momento a gente está falando sobre a vida dele, né? Ele está narrando a vida dele. Então, né? Então a gente está narrando os fatos que ele contou, né? Então, quais são as nossas verdadeiras propriedades, né? É o que é permitido levar deste mundo. E o que a gente pode levar? A gente não vai levar aqui os títulos, os bens terrenos, tudo vai ficar. O que a gente leva? A gente vai levar o que a gente pode carregar, né? Que é a nossa inteligência, né? Isso nós vamos poder levar. É isso? Isso mesmo. Então, o que a gente pode levar é isso, que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, né? Que, infelizmente, o Camilo, ele, como ligado muito a essas riquezas do mundo físico, ele teve também, além do suicídio, porque ele achou que ele, matando o corpo, ele matava tudo, né? Por isso que ele se vê lá ligado, né? Um corpo vivo, ele enxergando, não entendia porque que enxergava lá os fantasmas, né? Por quê? Porque ele não tinha essa consciência de ser homem no mundo, né? Ele não tinha essa consciência do que ele podia levar para a parte espiritual. Como você mesmo falou, ele não tinha uma espiritualidade, né? Ele não tinha esse conhecimento das leis de Deus. Então, por isso ele, como ele diz assim, estava solidamente ali. Por quê? Porque para ele tudo é matéria. Está tudo ali, ligado ao corpo físico, né? E ainda com o problema do suicídio, acarretou para ele o quê? Essa ligação de imã, que ele tentava correr e era traído novamente para o cemitério, junto aos despojos, junto ao cadáver, que ele sofria porque via os vermes comendo, né? Aí, como a Selma falou, que ele diz assim, ó, sentia-se mendigo na sociedade espiritual. Por que mendigo? Né? Porque ele se vê apartado de todos aqueles bens que ele também tinha como conquista dele. Então, naquele momento, ele estava sujo, fedorento. Além dele não ter os bens materiais, ele percebeu que ele não tinha nenhum bem moral, né? Moral. Valor. Ele não tinha valores ele... realmente que engrandecessem. Da alma. E o que acontece quando ele conseguiu ir na casa dele? Que ele viu tudo dele revirado. Ele ficou incomodado, irritado, porque ninguém podia mexer nas coisas. Né? As coisas dele. Quer dizer, ele ainda era muito apegado às coisas da terra. As coisas da terra. É como se aquilo ali que fossem os verdadeiros valores para ele. Os valores que ele podia carregar, né? Porque era dele, né? E aí, então, quando ele se sente mendigo e aquilo incomoda ele, porque a princípio ele achava que quando ele fosse andar pelas ruas de Portugal, alguém ia enxergar ele sujo de sangue, com mau cheiro e pobre. Então, esse mendigo, assim, quer dizer, além de aparentemente para ele estar naquelas condições, ele era um mendigo espiritualmente, porque ele era desprovido de tudo, né? Agora, quando você fala desses desencarnados, mas que são vamos dizer assim, os malfeitores, entidades perversas,
do mundo espiritual, né? Porque ele se depara, nesse momento que ele sai ali do cemitério, ele consegue ver um bando de espíritos, né? E interessante que tinha um comandante, né? Nesse texto, ele relata que, além de ter um comandante que tomava conta dessa montoeira de espíritos, ele diz que aproximadamente uns 200 espíritos. Que ele reconheceu pelos sons, né? E o interessante, Selma, que mesmo ele ainda assim perturbado e tudo, ele consegue distinguir ali os sexos, homem e mulher. Isso eu também achei bem interessante quando eu li, porque ele fala que era envolvido numa multidão de mais ou menos 200 indivíduos, de homens e mulheres. Por quê, Selma? Porque quando você sai do plano físico, você vai tal como você está. Porque o espírito não tem sexo, mas eles estão ligados à matéria, então eles vão se sentir da maneira que são. Homens, homens, mulheres, mulheres. Até porque essa parte semimaterial, que é o perispírito, está envolvido pela última roupagem. Se a última roupagem é homem, se é mulher. Então, mas ele consegue descrever isso, quer dizer, ele tem uma lucidez, como ele fala, tinha uma lucidez, estava recobrando essa lucidez, né? Agora, o que ele também... Essa questão até dessa lucidez que você está falando, assim, por exemplo, ele não enxergar, ele ser cego e enxergar, né, a certas situações, até isso já é vamos dizer assim, ele já está começando a, não sei se o termo certo seria isso, adaptação, né, mas assim, ele está começando a reconhecer que a cegueira dele era material, né, e que aquilo, como ele já teve a consciência de que ele tinha se suicidado, ele estava morto, mas que não estava morto, né? Que ele continuava vivendo, que ele tinha uma alma, né? E automaticamente essas coisas foram acontecendo com o tempo. Tá sem som, Julinha. Você tá sem som. E o seu áudio apagou. E ele vai começando a enxergar, porque ele não precisa dos olhos para enxergar, na verdade, né? Ali no mundo espiritual você não precisa da coisa física para ter, né, a condição, né? E ele viu que ele não precisava ter os olhos físicos para enxergar as coisas que estavam acontecendo ali, né? Com relação a isso. Por isso que ele entendia que tinha homens e tinha mulheres. Também. E interessante aqui também, Selma, que assim, quando a gente fala assim, mundo espiritual, a gente às vezes tem uma ideia, né? Assim, acho que tem muitos ainda que tem aquela ideia do acabou, né? E aqui, quando ele diz que ele foi envolvido nessa multidão, né? E ele conseguiu distinguir, o que ele conseguiu tirar naquela visão? Que tinha alguém que comandava, quer dizer, então a coisa, mesmo da parte perversa, tem alguém que manda. Sempre tem, né? Alguém que está tomando conta à frente de alguma coisa, né? Sempre, em qualquer lugar. E ele via também soldados com cavalos. E eles tinham umas lanças para impor respeito, para impor ordem. Quer dizer, então existia um que comandava e esses soldados ali para não deixar com quem eles conseguiam capturar, né, melhor dizendo, né, eles não pudessem fugir. E ele foi capturado nesse momento, né? Nesse momento, né? Então e aí ele ficou muito assim mais preocupado, porque assim, já que eu estou num lugar ruim, que é o cemitério, e ele não tinha força de sair dali nem para a casa dele, onde ele poderia se sentir um pouco mais abrigado, ele agora, naquele momento, ele estava prisioneiro. Né? Que foi naquele instante. E aí ele diz o seguinte, que eles eram encaminhados, isso eu também achei bem interessante, em par. Quer dizer, os próprios soldados faziam uma fila em par. Isso. Quer dizer, existia realmente um jeito até de levar eles para os vales.
Porque aí ele fala que o vale era profundo, era um local que eram umas cavernas, e o que ele reparou dessas cavernas? Que elas eram numeradas. É nesse momento que ele é retirado do cemitério e vai para o vale, né? Ele está sendo conduzido ao vale. O interessante aqui, Juliana, desculpa te interromper aqui, que nesse momento que ele é atraído, ele tenta sair e acaba sendo levado capturado com essas outras pessoas que ele viu, né? Eu acho interessante aqui uma parte que ele fala assim: eu protestei contra a violência que me reconhecia alvo. Em altas vozes bradei que não era criminoso e dei-me a conhecer, enumerando meus títulos e qualidades. Olha como é que a pessoa, né, era equivocada, né, com relação realmente à vida, né, após morte, né? Ele achava que não, que eu tenho o título disso, daquilo, que ele deveria merecer um tratamento diferenciado, mesmo estando naquela situação, né? Ainda ia ter que cair em si, ainda ia passar por muitos problemas ainda, até cair em si com relação a isso. E ele fala também aqui, Selma, mais à frente, que ele estava apavorado, né? Naquele momento ali, apavorado, quer dizer, e ele gritava. Lógico, ele queria sair daquela encruzilhada que ele se envolveu, né? Aí ele diz que as criaturas que estavam ali junto com ele eram criaturas disformes. Então, a gente tem que parar aqui um minutinho para a gente fazer uma reflexão quando ele fala que criaturas disformes, né? Aí, quando a gente fala disforme por quê, né? Porque eles estavam acidentados também. Da mesma forma que o Camilo, ele não deu um tiro no ouvido, ele ali o sangue jorrava pelo ouvido, porque aquela sensação da matéria física ele levou impregnado pelo corpo semimaterial. Agora, em cada um daqueles que estavam com ele ali, que tinha feito um suicídio de uma outra forma, se apresentavam tal qual foi o momento do suicídio. Fora o sangue, fora as dores que colocavam naqueles momentos assim de pavor. Então, esses eram as criaturas disformes que ele fala aqui, né? E esse lugar que ele era levado, ele sentia que era um lugar escuro, ele estava assim naquela penumbra, né? Ele era gelado e o ar não existia muito, ele se sentia asfixiante o ar, ou seja, não tinha uma atmosfera de oxigênio, que ele pudesse respirar melhor. Então, e ele já sentia isso desde quando ele estava lá no cemitério, que ele dizia-se com uma falta de ar, ele queria respirar e ele não, ele sentia os membros gelados. A princípio ele achou que ia acender a lareira. Depois ele começou a perceber que não estava em casa. Depois ele descobriu que estava no cemitério, né? Então, como eu falei aqui, que essas criaturas disformes, eles ostentavam, cada um, o gênero de morte que escolheu para ludibriar a lei. Quer dizer, um matou com tiro, o outro enforcado, eles vão estar... se jogou de um prédio. Então, eles vão estar disformes por conta disso, né? Que é essa característica que eles vão se apresentar. Por isso que ele tinha pavor, porque ele assistia a dor dele e o jeito que ele estava. E ainda tinha que assistir o que os outros apresentavam e ostentavam para ele. Só que ele não se via como ele estava, igualmente disforme exatamente, né? Não, ele devia estar da mesma forma que os outros. Então, mas ele Só que ele não se via escorrendo. assim. Ele viu mas sangue assim, a veste suja, empapada de sangue, né? A fisionomia que vai ficando esquálida e tudo mais. Quer dizer, ele via isso nos outros, mas ele não via a si próprio.
para o olhar de outros, ele devia estar na mesma condição, né? Disforme né? E todo lá alterado, lá todo esquisito, né? Aquela situação dele, porque também sofreu, né? Um suicídio, você fica com toda aquela situação como ele diz aqui, né? O gênero de morte escolhido, no intento de ludibriar a lei divina, que é assim que fica. Cada um fica no seu gênero de morte escolhido no intento de ludibriar a lei divina. Mas só que naquele momento, Selma, que a gente lê aqui nesse livro, a gente sabe que assim eles ludibriaram a lei, mas eles não tinham consciência disso, né? Eles queriam acabar com a dor. Sim. A gente tem sempre que colocar isso, porque assim, o momento que a pessoa tem o ato do suicídio, né, de atentar contra a vida, ela não quer se matar, ela quer acabar com a dor. O sofrimento. A dor que é o problema. Uhum. Então, como ele fala aqui, tem momentos que ele queria fugir dele mesmo, mas já morto. Vamos colocar a palavra morto, porque ele não desencarnou. Ele morreu mesmo, né? Literalmente. Então, quando ele fala aqui, de corpo e alma, naqueles momentos do desespero, ele desmaiava, né? Então, nesse desmaio, ele queria fugir de quê? Dele mesmo. Porque ele tinha a impressão de que, se de repente ele voltasse a acordar, ele ia acordar morto. Tipo assim, tinha acabado com tudo. E não estaria ali mais. Ele estaria realmente morto. Não ia acordar mais. Ele ia morrer mesmo. Então, por isso que ele aqueles momentos de desespero, ele desmaiava. Com a vontade de quê? De que ele morresse. Então, acabasse com o quê? Com a dor. Então, naquele momento, eles não têm a noção da lei de Deus, né? Quer dizer, então, assim, eu não estou atentando contra nada, eu estou atentando para tirar minha dor só. É isso que eu quero, né? E aqui, Selma, no rodapé do livro, tem um esclarecimento que eu acho bem interessante a gente ler, né? E não ler porque também o trecho é bem pequeno. Sim. Que aí denota bem aqui a narrativa dele, né? Dele para Ivone. E fala assim: efetivamente, no além-túmulo, as vibrações mentais longamente viciadas do alcoólatra, do sensual, do cocainômano e etc., poderão criar e manter visões e ambientes nefastos, pervertidos, se além do mais trazem os desequilíbrios de um suicídio. A situação poderá atingir proporções inconcebíveis. Quer dizer, aí o que ele fala aqui, né? Porque aí ele fala que você vai se deparar com esse aspecto no mundo espiritual, dessas viciações do corpo semimaterial, que é o perispírito. Ele fala aqui que tem o alcoólatra, tem os que usam cocaína, que são os sensuais. Tudo isso são viciações. Aí você também sabe que muitas das vezes o suicídio é involuntário através desses vícios. Porque o dele foi um suicídio que ele fez diretamente no corpo físico. Isso. Atentando contra a vida, diretamente. Mas os outros também estão lá, enrolados naquela teia, como ele já descreveu aqui como uma teia, mas não porque atentou contra a vida diretamente, mas foi por suicídios indiretos, como foi o nosso André Luiz na descrição do nosso lar. Quando chamavam ele de suicida, ele falava, mas suicida por quê? Eu não me matei. Então aqui foi bom a gente ler, porque ele fala no além-túmulo as vibrações mentais
longamente viciadas, dos alcoólatras, dos que usam cocaína, dos que trabalham muito com sexo. Então, tudo isso vão fazendo o quê? Um desgaste antecipado do tempo que você deveria usar aqui na matéria, né? Estando no mundo, sem ser do mundo. Então, e eles mesmos criam esses ambientes à volta, justamente pela vibração que eles vão emanando. Eles vão emanando. Pela condição toda. Esse ambiente não foi criado, olha, Deus, vou lá, vou botar um vale do suicídio. Vão montar um vale, né? Não. Deus não criou o céu, não criou o inferno, aliás. Né? Ele não criou o inferno. O inferno, né, na linguagem católica fala, humana, nós né? Aqui é a linguagem humana, e nós aqui conhecemos como os umbral, né? O Vale do Suicida. Isso aí é a manifestação da nossa própria condição humana. Nós criamos isso. Veja bem, se nós conseguimos criar no plano espiritual um mundo desse, o Vale do Suicida, o umbral, mesmo o próprio nosso lar e outras colônias são criadas também por vibrações, né? Se as pessoas soubessem utilizar isso de uma forma boa, né? Grandiosa, como a humanidade seria melhor e mais evoluída, né? Porque nós temos um poder em nós, porque como nós somos essência divina, temos partícula de Deus em nós temos essa essência em nós. Então nós temos um poder, nós temos o poder de cura, né? Tanto de causar enfermidade como de causar a cura para nós. Às vezes nós trazemos doenças justamente pela nossa condição mental de atrair a doença para nós. E podemos também trazer a cura, né? Ou nós podemos trazer um ambiente melhor, criar condições melhores, nós podemos produzir, né? Promover, aliás, a paz mundial. Mas temos, não é? Nós temos condições. Se todos congregassem assim, num pensamento de paz, né? Nós traríamos a paz ao mundo, sim. Fala. Então, como é que esses benfeitores, né, esses espíritos elevados, ele mantém essas colônias espirituais? Pelo pensamento. O pensamento é matéria. É uma matéria que a gente não entende como encarnado. Porque a gente entende matéria como uma mesa, uma cadeira. A gente entende matéria mais ou menos por aí, né? Mas a gente sabe que o pensamento é matéria, uma matéria sutil. E ela tem uma força muito grande. E vibratoriamente, é essa matéria que é modelada para manter essas colônias espirituais em funcionamento. E você vê que elas não se evaporam assim, quer dizer, elas não se desmoronam. Porque isso é uma condição de espíritos elevados. Da mesma forma que vamos caminhar para lá, Selma. Exato. Não sabemos se quantos milhões de anos. Existe também algo que nos falta muito, que Emmanuel sempre frisou, e nós falamos isso hoje: disciplina. Nós temos que aprender a isso, a disciplinar nossos pensamentos, corrigirmos, né? Porque quando alguém pisa no nosso calo, a gente quer imediatamente fazer a mesma coisa com a pessoa, ou responder, né? Então imagina, você está lá por uma bênção divina, você entra numa colônia dessa de regeneração, né? Nós falamos no nosso lar, que é o mais conhecido, mas existem muitas outras colônias, né? Tem a Alvorada Nova, tem... Agora eu não lembro mais, mas tem muitas, onde fica até o Luiz Sérgio, um outro nome, que agora eu não me recordo, mas vou trazer para vocês uma próxima aí. Entendeu? Então, imagina, você está lá, recebeu essa graça de estar ali, se refazendo, né? Querendo se melhorar, mas você se enfurece, você quebra essa corrente. Não pode. Então, a disciplina é fundamental para qualquer evolução. Para que se mantenha solidez, é importante a disciplina. Se as pessoas fossem disciplinadas, mantivessem essa disciplina mental, né, nós não iríamos cair em erro com tanta frequência como caímos. Porque a gente está sempre pecando.
por falta de disciplina. É um processo, é um processo. A gente está caminhando. É o que eu sempre falo também, Selma, que assim, a gente já conheceu a doutrina espírita, né? Nesta encarnação, pelo menos, né? Agora, a gente entrou na doutrina. Agora é necessário que a doutrina entre em nós, para que a gente possa depois tirá-la de nós e passar para os demais. Mas, por enquanto, a gente só está dentro. Nós precisamos vivenciá-la na própria essência dela, exatamente. Mas a gente já está no caminho, né? Agora, depende de esforços. Mas diz o Evangelho, que os Espíritos nos dizem, que os esforços que precisamos fazer são mínimos. Então, isso é muito preocupante. Quando a gente pensa assim, a gente tem que melhorar e a gente tem que fazer esforço, a gente pensa que é um esforço de carregar uma pedra de toneladas, né? Mas não, eles falam que são esforços mínimos. Então, aí a gente tem que pensar, assim, o que a gente pode fazer já hoje? Porque não adianta a gente também pensar coisas grandiosas, né, Selma? Porque a gente também não consegue, né? Então, o que já conseguimos? Né? Então, por exemplo, a gente já está conseguindo, pelo menos, estudar um pouco mais, né? Esses momentos que estamos aqui, né, já é, assim, pelo menos eu digo por mim, né? Eu já me sinto feliz, porque primeiro sou eu que estou aprendendo primeiramente, né? Porque a hora que a gente está lendo, a gente já está... primeiro a gente já está na atmosfera da Dona Ivone Pereira, desse espírito, e ajuda que é na atmosfera de bons espíritos, né? De luz. De bons espíritos, né? Que nos ajuda aí no raciocínio, né? A gente já começa a entender um pouco mais o que é a vida no além, né? Aí a gente também já consegue traduzir para nós, internamente, que nada acaba, né? Que tudo se transforma. Até o nosso corpo físico em decomposição, como é o do Camilo, na narrativa dele, todos todas essas composições químicas que temos no nosso organismo físico está naquela tabelinha periódica lá da química, quando a gente aprende lá no ginásio, no segundo grau, já não sei bem qual carbono. Tudo isso temos dentro do nosso corpo físico. Isso volta para onde? Para a Terra. Para animar outros corpos. Isso. Né? Então, nada vai se perder. Né? Então, a gente já tem com isso e com os estudos da conscientização de que a gente não acaba. Não acaba principalmente com a morte. Mesmo o nosso corpo... Mesmo o nosso corpo físico, ele diretamente vai acabar, mas ele vai contribuir para o planeta. Então, isso que eu ia falar. Deus já deixou isso pronto para a gente, essa compreensão. Né? Nós que não observamos, já está aí na natureza. Né? Ele deu todas as informações que nós precisamos, estão aos nossos olhos, que nós não enxergamos. E você vê que uma planta, que a gente pensa assim, a plantinha morre, mas você deixa ela ali, daqui a pouco ela renasce. Aí não é a planta que renasceu, ela deixou semente. Né? A semente cresce, vira uma planta, que dá a flor, que dá fruto, o fruto cai e cria nova semente. Então, isso é um ciclo. Né? O animal que morre, ele serve de alimento para outros. Né? E o que fica, né? Você vê que um animal na savana que o leão pega e mata, eles vão lá, comem a carne, depois chega o outro animal que não caça, mas que vive da carcaça, vai lá, se alimenta da carcaça. Depois chega os abutres e come mais um pouquinho. Quer dizer, isso é um ciclo que vai alimentando a todos e preservando a existência dos demais. Então, até a nossa inexistência vai servir para alguém no futuro, de alguma forma, como ela falou.
né? Que vai servir. Nosso corpo se deteriora, ele vai ter utilidade de alguma forma ali, na natureza, na própria natureza. Então, a gente tem aqui a lei de Lavoisier, né? Que nada se cria, nada se transforma, não é isso? Né? Se Não, destrói. nada se perde, né? Como é que é? É. Vê se você Tudo consegue se aí. transforma, né? É. Tudo se transforma. Que nada, ela é um ciclo. Eu vou até achar aqui esse estudo que eu tenho aqui do Lavoisier, que eu vou falar direitinho aqui para a gente, porque a gente tem que ter isso em mente, né? Aqui, ó. A lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, é isso aí. Né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Porque a criação é de Deus. É de Deus, exatamente. Não é do homem. Até aquele cientista que descobriu alguma coisa, ele descobriu uma coisa que já foi feita por Deus. Exatamente. Já estava encoberta. Ele só descobriu. A arrogância humana acha que foi ele que descobriu. Quando tem lá alguém soprando no ouvido dele, um espírito lá ajudando, né, na criação. É isso. Então, bom, Selminha, é isso que a gente hoje quis trazer aí como estudo, para a gente também refletir, né, que estamos no mundo também, né, e temos que aprender hoje, né, que a gente tirar aqui uma conclusão, né, do Evangelho também, né, trazer esse Evangelho de Jesus para nós, né. Estamos no mundo, podemos usar tudo que está aqui no mundo ao nosso favor, né? Não precisamos nos siliciar, não é isso? Foi essa palavra que ainda há pouco a gente estava até estudando, né, Selma, a respeito do Evangelho, né? Para que a gente possa mostrar a Deus que somos... viver em comunhão com Deus. Com Ele. Não é preciso que vos silicies para viver em comunhão com Deus. Isso. Então, a gente tem que ter esses entendimentos. E que as verdadeiras propriedades, né? Como o Camilo lá. Eu sou isso, eu sou aquilo. Peraí, como é que vocês vão me carregar? Que eu não sou nenhum bandido. Né? Essas não são a propriedade que ele deveria ter lá do outro lado da vida. Né? E sim a inteligência ele conquistou. Né? Agora, o título de mestre, de melhor escritor de Portugal, ele não levava. Mas ele achou lá que isso valia. Ó, eu sou escritor famoso, né? E aos poucos ele vai caindo em si de que nada disso tem valor na pátria espiritual, né? E que ele é um mendigo. Por quê? Porque ele se sente assim, porque ele se sente desprovido desses bens que ele podia ter contribuído aqui como encarnado para sair daqui melhor. E é isso que nós temos que buscar, né, Selma? Essa melhoria moral. Com certeza, Júlia. E também, Selminha, a gente não pode esquecer de falar aqui, quando a gente fala do homem do mundo, a gente fala aí da verdadeira propriedade, do emprego da riqueza, né? Que ele também foi um escritor, mas será que ele empregou bem essa riqueza em favor do outro? Né? Porque aí a gente também não pode esquecer do quê? Daquela palavrinha que é a chave de muita coisa, e é a chave principal que Jesus veio exemplificar também para a gente, né? O amor é a caridade. Né? A gente também não pode esquecer disso, porque a gente não vive num mundo isolado, né, Selma? A gente estava comentando isso ainda há pouco. Estamos no mundo, mas também não somos criaturas que temos que estar ali isolada. Ou seja, com aquela maneira de viver, a gente se achando que o melhor. Eu não preciso de ninguém. Né? Porque, isso é um equívoco muito grande. E você viu que quando ele voltou lá para a casa dele, ele disse, minhas coisas.
meus manuscritos, mexeu nos meus papéis, né? Porque ele tem como dele a parte material, né? Então, a gente também tem que começar também a ver isso na nossa vida, né? Porque é fácil a gente apontar do outro, do Camilo, o do fulano, e nós, né? Já estamos nos arrumando para verificar isso em nós, na nossa vida. Com certeza. E a caridade para com o outro? Será que a gente já consegue fazer essa caridade, né, de forma assim que é o que Jesus espera de nós, que Deus espera de nós? Faça ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Então, a gente tem que estar sempre se policiando para que a gente venha melhorar em virtudes, que são essas bagagens que iremos levar para lá. Né? Então, Selma, pela minha parte, eu vou só elevar aquele pensamento sempre no final da live, da prece, porque, como disse o Camilo aqui no outro trecho, que é uma caridade, né, elevada aos suicidas quando você eleva um pensamento ao alto em favor deles, né? Como a gente sempre termina a nossa live com essa prece a Maria, né? E aí a gente reforça aqui, né, Selma, como você mesmo fez até esse estudo, né, dos servos de Maria, que a Maria é que tem a representação junto a eles, né? Até pelo emblema, né, os servos de Maria, e Maria é responsável como mãe nossa, de todos nós, e também desses que são considerados os suicidas, né? São considerados à margem da lei, né? Então, Maria acolhe todos com o mesmo amor que ela tem por todos os filhos do planeta, né? Não tem distinção. Então, ela tem esse coração generoso, abraçando também esses irmãos. Né? Então, a gente vai rogar, então, nesse momento, e depois você faz a prece final, tá, Selminha? Vamos rogar, então, a Maria, essa Mãe Santíssima, por esses irmãos que equivocadamente cometeram esse gesto brutal, tentando tirar a vida, né? E essa vida que eles pensando que acabando com o corpo, acabaria com o espírito. Mas o espírito segue, porque o espírito é imortal e ele foi criado por Deus. Então, que a Maria Santíssima, essa mãe que tem um coração tão generoso, junto a Jesus, possa socorrer a cada um desses irmãos que de uma forma equivocada atentaram contra a vida do corpo físico. Eles possam receber a luz, a paz e a tua misericórdia, Senhor Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus. Que se faça sempre a luz para esses irmãos que se encontram no vale, no sofrimento, que estão aqui também, nesse plano físico ainda, pensando. Que a luz se faça em seus corações, que eles estejam amparados pelos bons amigos espirituais, para que desistam desse ato, protegendo a todos, sabendo que há muito mais ainda, há muita coisa ainda para viver. Nenhuma dor é maior do que não se possa suportar. Deus nunca nos dá um fardo maior que possamos aguentar. Tento que possamos ter essa compreensão e a tolerância, a humildade, e aceitar todas as adversidades que passamos nessa vida, porque todas elas servem para o nosso aperfeiçoamento como ser espiritual. Que o Senhor possa sempre nos amparar, nos levar ao caminho sempre do bem. Que assim seja. Graças a Deus. Um bom resto de dia para todos.